O que preocupa é a formação de uma paisagem, né, Fabíola? Vai se consolidando uma paisagem diferente. E a paisagem nova exige uma lenta acomodação ótica, né? Só começa a existir depois de incontáveis olhares. E a quantidade de pesquisas atestando o aumento da taxa de desaprovação do governo, uma puxando a outra, uma atropelando a outra, vai transformando o derretimento do Lula num hábito visual. Essa nova sondagem da Quest, que foi feita, como você realçou, Fabiola, em 8 estados, ela reforça a percepção de que o antilulismo vai ser o pano de fundo de 2026. Quer dizer, a desaprovação de Lula ultrapassou a marca de 60% nos 3 maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, Minas, Rio. Você lembrou, Fabiola, que esses estados juntos, eles representam 62% do eleitorado nacional. Não é pouca coisa. E, a mais, o Lula já é reprovado por metade do eleitorado da Bahia, de Pernambuco. E a pior, no instante em que o Lula serve ao país mais do mesmo, a maioria dos entrevistados cobra dele um governo diferente. Então, em 2018, com o Lula na cadeia, o Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto cavalgando o antipetismo e um conservadorismo neandertal. Em 2022, o Lula subiu a rampa pela terceira vez, impulsionado por uma frente ampla anti-Bolsonaro. Na antessala de 2026, com o Bolsonaro agora a caminho da prisão, o fator democrático ele ficou gasto. E o antilulismo se consolida como uma espécie de terreno baldio à espera de um líder conservador que seja capaz de ocupá-lo. E o Tarcísio de Freitas, que é o primeiro na fila do conservadorismo, ele emerge dessa pesquisa, Quest, como um adversário competitivo. Ele vence o Lula em São Paulo, em Goiás, no Paraná, perde na Bahia, em Pernambuco, e empata em Minas, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E a pesquisa mostra que o Tarcísio ainda é um personagem desconhecido, ele tem potencial para crescer. O Lula, ao contrário, é ultra conhecido, é presidente pela terceira vez. Né? Então, o que falta ao Tarcísio, além de, além de uma certa coragem, é uma disposição mesmo para ocupar o terreno que ficou baldio com a ausência do Bolsonaro. Né? E ele precisa ocupar com alguma coisa mais civilizada, com algum projeto de país, algo que o brasileiro não identifica hoje em torno do Lula, no governo Lula, na gestão do Lula. Né? Então, o que essa pesquisa mostra, Fabiola, é que a paisagem vai se solidificando, né? Vai se formando um antilulismo. E eu não tenho mais dúvida, diante de tantas pesquisas, de que esse sentimento antilulista ele vai compor a disputa eleitoral de 2026. Ele será parte, talvez a parte principal, do pano de fundo dessa próxima disputa presidencial. Tá aí, forte, o antilulismo ganhando mais força ainda, né, Josias, pelo que você está falando, o que mostra essa pesquisa. Vamos lá, ô Thales, qual é o recorte, que quando a gente olha até esse gráfico aqui de todos os estados, né, a gente vai vendo aí, por exemplo, coloca na tela pra gente, por favor, Caio, essa imagem aqui, ó, por exemplo, Pernambuco, olha como é bem impressionante a gente olhando Pernambuco, né, a boca do jacaré que a gente fala. Olha, é totalmente invertido, né, a aprovação e desaprovação. Em Goiás, olha como está a situação ali, que já não era boa, mas aumentando disparado. Em Goiás, 70% de desaprovação. Na Bahia, a boca do jacaré se fechou e está virando ainda. A situação da Bahia é ainda pior do que a de Pernambuco. São Paulo, que o presidente Lula chegou a ficar numa situação ali próxima até de desaprovação e aprovação, agora uma distância absurda entre desaprovação e aprovação, assim como Minas Gerais e também no Paraná. Né, no Paraná, que começou um pouco mais equilibrado, com uma diferença de 10 pontos percentuais, e agora uma diferença altíssima, de 68% desaprovam e 30% aprovam. Ô Thales, o que explica essa tamanha desaprovação do governo Lula?
O que explica é que o governo Lula, não conseguiu ainda cumprir as promessas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2022. É isso que explica. Ou seja, o eleitorado esperava que se cumprissem as promessas, e essas promessas não estão sendo cumpridas. Significa que o Lula já perdeu a eleição de 2026? Não, não significa. Ele ainda pode virar o jogo, mas para virar o jogo vai ter que mudar muita coisa. Primeiro, fazer a economia dar certo, conseguir segurar o preço, segurar a inflação e especialmente o preço dos alimentos. O último levantamento da inflação mostra que está acima do teto, um pouquinho acima do teto, foi puxada pela luz, mas os alimentos começaram a cair. Tem que cair. O preço dos alimentos são fundamentais, mas não é só dos alimentos, não. Tudo que bate no bolso das pessoas, da maioria da população, é muito importante para uma eleição. Então tem que mudar isso. Agora, existe como pano de fundo uma tremenda campanha para que o Tarcísio seja o candidato. A Faria Lima quer o Tarcísio como candidato, porque o Tarcísio tem um problema. Ele, para ser candidato, ele vai ter que se desvincular em abril. E tem que saber se até abril, abril de 2026, né? Se até abril de 2026 o Bolsonaro desiste. Se ele desistir, tudo bem. Desiste do governo, vai para a campanha eleitoral, aí tudo bem. Se não, vai ficar complicado. O pano de fundo é isso que eu estou vendo. Fora o Tarcísio, de todos esses aí, o Lula ainda está, incluindo o Bolsonaro. De todos esses aí, o Lula ainda está melhor do que todos eles. Está ali chegando junto com o Tarcísio. Esse é o candidato hoje das elites, da Faria Lima, dos estados mais ricos. Ele ainda é desconhecido? Pode crescer? Pode. Mas esse negócio de desconhecido, já vi várias pesquisas que o cara é desconhecido, quando começa a ser conhecido, começa a dar ruim. Então, tem essa questão. Outra questão é o seguinte, eu já vi um quadro semelhante, muito semelhante, na época da Dilma Rousseff. Houve todo um quadro contra ela, especialmente da Faria Lima, e deu no que deu. A Dilma acabou sofrendo impeachment. Mas tem um sujeito que disse, tal do Karl Marx, que disse que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Se ocorrer agora essa repetição de uma tentativa de derrubar o Lula, é uma farsa. Na Dilma, há uma discussão se houve um golpe ou não, se foi uma farsa. Agora, eu temo que para o país seja uma tragédia. Então, espero que não seja por aí a situação do momento, que a situação seja uma disputa normal entre um candidato que venha a aparecer e se colocar e um presidente que precisa virar o jogo e que não pode acabar com a economia para tentar virar o jogo, como o Bolsonaro fez. A gente vai entrar um pouco mais sobre esse cenário para 2026. Além do Tarcísio, eles testaram também Gustavo Lima, que inclusive vence Lula e empata com Lula. Ele vence ou empata com Lula em 5 estados. A gente vai trazer mais detalhes disso, mas antes eu queria até focar no que significa essa desaprovação do governo Lula e os motivos disso. Né? Tem uma pergunta que a Quest faz, e essa sensibilidade do brasileiro, essa percepção do brasileiro, o que está dando errado? Né? O Brasil está indo na direção certa, o Brasil está indo na direção errada, e é interessante ver aqui o que eles respondem. Né? Por exemplo, em São Paulo, 67% dos entrevistados acham que o Brasil está indo na direção errada, e assim vai quase todos os estados, a grande maioria fala que está indo na direção errada. E aí, nos próximos 2 anos, Lula deve fazer um governo igual ou diferente? Todos eles falam diferente, a grande maioria, né? O percentual maior fica até no Rio Grande do Sul, 88%. Tem que ir diferente, não pode fazer igual, tem que ser diferente do que está fazendo, né?
E aí essa situação, ô Josias, tem que fazer diferente, é o que a população está pedindo, está na direção errada. Qual é a direção correta? O que o governo pode fazer em 2 anos? O que o governo precisa mudar agora para que a população possa perceber essa mudança e entender que o governo está indo na direção certa? Diante desse quadro, Fabiola, o Lula precisaria fazer uma revolução no governo dele, né? O quadro é dramático para o Lula. Não é um quadro simples. Essa pesquisa mostra, e os 8 estados que foram pesquisados pela Quest são os estados que têm relevância eleitoral, ou que têm maior relevância eleitoral. Estamos falando dos 3 maiores colégios eleitorais, dos 2 principais estados da região Nordeste, do Sul, um extrato representativo do Centro-Oeste. Portanto, é uma pesquisa muito representativa, né? E ela mostra que, nesse universo desses 8 estados, 90% dos entrevistados perceberam a inflação dos alimentos no último mês, né? Isto contribui para deteriorar qualquer percepção positiva que a sociedade poderia ter em relação ao desempenho da economia, que não é ruim. Ao contrário, a economia está crescendo mais do que o mercado, inclusive, previa. Houve aumento do emprego, queda do desemprego, aumento da renda, né? Houve distribuição de renda, houve um crescimento de quase 7% nos 2 primeiros anos do governo Lula. Portanto, é um cenário benfazejo, que poderia ser bem avaliado, mas a taxa de inflação, que foi negligenciada pelo governo, alguns entendem até que o Lula insuflou a inflação, quando ele, no início do governo, ele disse que ele tinha lá o PAC, que ele precisava investir, que ele não considerava determinados gastos como ele considerava determinados gastos como investimento e não como despesa. E o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, teve que ralar para colocar em pé uma nova regra fiscal, para buscar dinheiro, porque essa regra foi baseada, como o presidente queria dinheiro para fazer os investimentos que ele julgava necessários. O Fernando Haddad teve que se resolver pelo aumento da arrecadação e não pelo corte de gastos, né? Isto contribuiu para um cenário de aumento da dívida pública, aumento da taxa de juros e aumento da taxa de inflação, que teve fatores externos, que teve também uma alta do dólar, que também foi negligenciada pelo Lula, embora o fator externo tenha contribuído. Então, formou-se um cenário de percepção negativa em relação à economia, né? E o Lula, politicamente, ele está fornecendo mais do mesmo. Ele se acomodou ao Centrão. Na campanha ele disse que enfrentaria o Centrão e ele, ao assumir, verificou-se que ele não tem condições de enfrentar o Centrão. O ambiente é completamente diferente daquele que existia nos 2 primeiros mandatos do Lula. O Lula, nas 2 primeiras gestões, ele comprou o Congresso Nacional. Comprou, ora com liberação de emendas, que era, naquela ocasião, algo residual, depois comprou com mensalão, comprou com petrolão. Hoje é o Congresso que dá as cartas. O Congresso ocupou, durante a gestão Bolsonaro, ocupou o orçamento, no movimento que começou lá com a Dilma e foi crescendo. No Bolsonaro, o Congresso Nacional invadiu o orçamento. E hoje, os deputados e os senadores independem da boa vontade do presidente. Eles executam 50 bilhões de reais por ano do orçamento. Isso deu a eles uma independência. Eles mandam dinheiro para as suas bases eleitorais, garantem os seus mandatos e dão uma banana para o governo. E o governo, ainda assim, retalhou o ministério, entregou ministérios a personalidades do Centrão, né? Entregou até a Caixa Econômica ao Arthur Lira. O Lula fez isso durante esses primeiros 2 anos, né? E hoje está o presidente fazendo uma reforma ministerial que não tem a menor relevância. Ele está trocando 6 por meia dúzia, ele está mandando embora a Nízia Trindade, a ministra da Saúde, que tinha erros e acertos, mas que, entre erros e acertos, tinha mais acertos, e deixa no ministério o Juscelino Filho, que é um representante do Centrão, indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então,
O Lula precisaria fazer, como disse, uma revolução que ele não pode, não tem condições de fazer, porque ele depende do Congresso, está enfrentando uma oposição jamais vista. O Lula, nos 2 primeiros mandatos, a oposição dele era o PSDB. Hoje é uma oposição troglodita, que refinou o seu modo de agir, abandonou pauta de costumes, aquela agenda da Idade Média, para se concentrar na questão econômica, que é o que está afligindo hoje o brasileiro. Então, Fabíola, diante desse cenário em que o Lula precisaria dar um cavalo de pau no seu governo, promover uma revolução, ele está oferecendo mais do mesmo. Daí o agravamento da situação. E, se formos analisar, a situação econômica não justificaria esse tombo na popularidade do presidente. Ocorre que a sociedade também mudou. A sociedade hoje já não se julga grata, já não considera que deva, mesmo os eleitores tradicionais do Lula, já não se consideram obrigados a conceder ao Lula o voto gratidão pelos benefícios sociais que ele restaurou nesse seu 3º mandato, mas que já se transformaram em direitos adquiridos aos olhos da sociedade mais humilde do Brasil. Então, o Lula está em maus lençóis porque ele não consegue desarmar as armadilhas que se colocam no seu caminho. Fabíola, oferece mais do mesmo e a sociedade quer coisa diferente.